Fala aí, galera vascaína, Nave Luz na área trazendo mais um conteúdo pro canal, galera. Vamos de Vasco, porque o Vasco não para, o Vasco é pra quem acredita. Vamos de notícias, né, galera? Vamos reagir às notícias do Vasco da Gama, vídeo rápido pra gente poder, né, não ficar parado. Daqui a pouco vai começar um jogaço, né, um clássico da Copa do Mundo aí. França e Espanha vão se pegar para decidir quem vai para a semifinal e nós temos que estar atentos, né? Então não vamos delongar muito, vamos então às notícias aqui, vamos ali no GE fazer uma viagem, fazer um tour, né? Saber o que está acontecendo com o nosso Vascão da Gama, quais são as notícias, o que os veículos de comunicação estão falando sobre os gigantes da colina. Será que é problema? Será que é boas notícias? Será que vem coisas boas por aí? Vamos que vamos, né? Vamos reagir então aqui às notícias aí a respeito do Vascão da Gama. É isso, tá aí, ó. Andrés Gomes se representa ao Vasco após a Copa e será monitorado até o jogo. Então vamos que vamos, né? Vamos entender aí, né? Muitos se falando aí que o Andrés Gomes estava, né, praticamente para ser vendido, tem gente de olho, né? Vamos ver se isso tudo procede, se é verdade ou se é mentira. Andrés Gomes se representa ao Vasco após a Copa do Mundo e será monitorado até o jogo. O atacante colombiano retorna ao CT Moacir Barbosa depois de defender a seleção, né, colombiana na Copa do Mundo. A comissão técnica avaliará condições físicas para a estreia, né, de Pedro Emanuel. Então tá aí Pedro Emanuel conhecendo os jogadores, né? Alguns jogadores estão chegando da Copa do Mundo, alguns não, né? Andrés Gomes, né, galera? Após disputar a Copa do Mundo de 2026 com a seleção da Colômbia, o atacante Andrés Gomes voltou ao CT Moacir Barbosa e iniciou os trabalhos com o restante do grupo. O colombiano participou das atividades comandadas por Pedro Emanuel, novo treinador vascaíno, e passa a ser opção para a partida contra o Vitória na próxima quinta-feira às 7h30 em Salvador, pela retomada do Campeonato Brasileiro, né? Vamos retomar aí, né, galera? Temos que retomar aí essa campanha boa aí de sair da zona de rebaixamento aí. Vamos precisar, né, de força total. A galera tem que estar disponível aí. Então, Andrés Gomes atuou em apenas uma partida da Copa do Mundo. O atacante entrou nos acréscimos do jogo da Colômbia contra o Bixtão. É, também não viu o Andrés Gomes jogar, né, na Copa do Mundo, né? Atuou, foi, mas só atuou nos acréscimos por uma partida. A tendência é que Andrés Gomes seja relacionado para o confronto, mas a comissão técnica fará um monitoramento diário, né, da condição do atacante antes da definição sua utilização. Ele se representou sem problemas, mas não treinou com o elenco no último mês, nem teve o mesmo período de férias. É, aquela situação, né? O cara foi convocado, né? Lógico que é uma alegria para o jogador ser convocado aí para a Copa do Mundo, mas não jogou, só jogou, né, uma partida contra o Bextão e mesmo assim no acréscimo. E aí, cara, aquela coisa, né, todo mundo falando aí, a mídia dizendo, né, que tem clube de olho no Andrés Gomes, né, o Vasco tem que ficar esperto, tem que ficar de olho porque, né, o Andrés Gomes está valorizado no mercado, mas nem jogou, cara, na Copa do Mundo, então como é que está valorizado no mercado, né? Só por ter sido convocado, isso já dá uma valorização no jogador enorme, né? Isso aí confere, também concordo. Mas vamos seguir para ver, né? Ryan também foi convocado, mas Ryan jogou, filho. Esse deve estar valorizadíssimo. Porra, o Bournemouth deve estar como? Desesperado, filho, porque esse vai fazer dinheiro lá no Bournemouth. Porra, o cara, o clube vai lucrar muito com ele, porque, porra, a partida que ele fez na Copa do Mundo, não esquece. O moleque jogou como se já tivesse sido veterano de Copa do Mundo, jogou muito. O moleque vestiu a camisa, não, a camisa da seleção brasileira não pesou nele. O retorno de André Gomes amplia as opções de um Vasco com poucas peças no setor. A diretoria segue no mercado à procura de um atacante de lado para aumentar a concorrência no elenco. O colombiano é um dos melhores jogadores da equipe, principalmente após a saída das referências do ataque no início da temporada. Lembrando que foi
Felipe Coutinho, Verratti e o Ryan. O colombiano é um dos melhores jogadores da equipe, principalmente após a saída das referências ali, né? O Vasco ocupa a 17ª colocação do Campeonato Brasileiro e tenta iniciar uma reação após a pausa para a Copa do Mundo. É isso aí. Então, o técnico já chegou pulando na fogueira, né, filho? Vai ter que, né, samba aí, o samba do crioulo doido para poder tirar o Vasco da Gama aí da zona de rebaixamento. Então, nessa situação, não tem muito o que fazer a não ser jogar bola, filho, e treinar. Vamos treinar, porque dia 17 o couro vai comer, filho. E o Vitória que vem aí, né, também treinando e vem com 3 contratações aí para poder encarar o Vasco da Gama. Se vão jogar, eu não sei, mas já estão inscritos já no bid aí para poder participar aí da partida. Se vai entrar, a gente não sabe, né? E vamos que vamos, galera. Sob olhares de Pedro Emanuel, Vasco vence o Cruzeiro e avança no Brasileirão Sub-20. Tá aí, ó. Novo técnico do Vasco, Pedro Emanuel, acompanha jogo Sub-20 em São Januário. Vou botar aí, dividir na tela com vocês. Vamos que vamos, galera. Sob os olhares de Pedro Emanuel, Vasco vence o Cruzeiro e avança no Brasileirão Sub-20. Novo técnico do Vasco, Pedro Emanuel, acompanha o jogo do Sub-20 em São Januário. Técnico Matheus, né, Curopos celebra a campanha do Vasco no Brasileirão Sub-20. Aí não pode atrapalhar, né? Não pode chegar lá e catar meia dúzia de moleque, subir pro profissional e atrapalhar a campanha do Brasileirão Sub-20, né? Dos moleques, né? Isso aí atrapalha, né? Vasco adota cautela no mercado e aguarda definição sobre a SAF. Vasco, né, prega respeito ao Poder Judiciário e manda recado à torcida. Mercado. Vasco mira zagueiro, ex-Botafogo. Deossa está por detalhes. Admar Lopes alerta sobre possível reajuste financeiro na janela do Vasco. É isso. Cria do Vasco, André Santos se declara ao clube em apresentação no Manchester United. Aí, ó, Vasco entrega welcome kit aos atletas do Sub-20 antes da partida decisiva no Brasileirão. Pedro Emanuel revela choro do pai após acerto com o Vasco. Está aqui a apresentação do Vasco, né? Lateral Paulinho rechaça pressão, um privilégio. É um privilégio, né, filho? Jogar no Vasco da Gama é um privilégio, não é pressão nenhuma. Os jogadores estão acostumados com isso, né, cara? Não pode sentir a pressão. Eu vou clicar aqui para ver o que o técnico do Matheus, né, fala. Vamos ver se vai abrir direitinho. E abriu, parceiro. Vamos lá então. O treinador destacou também a evolução da equipe na temporada. Vamos lá, vamos ler então aqui então. Vamos embora. Já que está abrindo, vamos aproveitar, né? Após a classificação do Vasco para a semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-20, o técnico Matheus Curopos concedeu entrevista exclusiva ao Lance e destacou os fatores que explicam a campanha da equipe. O treinador valorizou o apoio da torcida em São Januário, agradeceu a confiança da diretoria após a eliminação na Copinha e afirmou que o grupo está construindo uma trajetória histórica na competição. Isso aí, filho, vamos ficar na torcida porque tudo dê certo, que os moleques venham conseguir se destacar e venham conseguir trazer esse título aí. É bom. Sob os olhares de Pedro Emanuel. Vamos ver então o que Pedro Emanuel sugeriu, vamos embora então. Sob os olhares de Pedro Emanuel, Vasco vence o Cruzeiro e avança no Brasileirão Sub-20. Cruz Maltino bateu a Raposa por 2-0 e reverteu desvantagem da primeira partida. É isso aí. Show. O Vasco está na semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-20, sob os olhares do novo técnico da equipe profissional, Pedro Emanuel. O Cruz Maltino venceu o Cruzeiro por 2-0 nesta terça-feira, dia 15, em São Januário, e reverteu a desvantagem construída no jogo de ida para garantir a classificação. Os gols da vitória vascaína foram marcados por Juninho e Alisson. Com o resultado, o Gigante da Colina anulou a derrota por 1-0 sofrida em Belo Horizonte e avançou à próxima fase da Copinha, da competição nacional. E eu inventando aí, Copinha só ano que vem. Pedro Emanuel acompanhou a partida da tribuna de honra ao lado de integrantes de sua comissão técnica, como auxiliar Rui Costa e o treinador de goleiros, né, Pedro Corrêa. O treinador português tem demonstrado interesse em acompanhar de perto
as categorias de base desde que chegou ao clube. Porra, é muito importante, né, filho? Mercado. Vasco mira zagueiro ex-Botafogo. Deossa está por detalhes. Precisando vencer para seguir vivo no torneio, o Vasco adotou uma postura ofensiva desde o apito inicial. A equipe pressionou a saída de bola do Cruzeiro, né, ocupou o campo de ataque e durante boa parte do primeiro tempo e criou as principais oportunidades da partida. A superioridade foi recompensada ainda na etapa inicial, quando Juninho subiu bem e cabeceou para abrir o placar. Na volta do intervalo, o Cruz Maltino manteve a intensidade e continuou buscando o segundo gol, que garantia a classificação sem necessidade de disputa por pênalti. A insistência foi premiada com Alisson, que balançou as redes e confirmou a vitória por 2-0 diante da torcida em São Januário. Foi isso aí, filho. Jogue com responsabilidade. Proibido para menores de 18 anos. Vamos lá, galera. Agora o Vasco aguarda a definição do adversário na semifinal. O rival sairá do confronto entre Botafogo e Santos, que se enfrentam nesta quarta-feira. No jogo de ida disputado no CT Rei Pelé, o Peixe venceu por 4-1, abriu ampla vantagem para garantir a vaga. Então tudo indica que será o Santos que vai pegar aí, né, o gigante da colina, galera. Então pode vir que a gente tá prontinho, filho, para vocês. Vem que vem, vambora. Confiando aí na molecada, né, na maturidade desses moleques aí. A gente tem que enfrentar quem tiver que vir. Quem tiver que enfrentar, vamos enfrentar, não tem essa. Vamos de bola VIP então, para ver que bola VIP tá falando a respeito do nosso gigante da colina, né, galera? Vamos lá, vamos ver o que o bola VIP tá falando. Vamos lá, bola VIP. Sair daqui do bola VIP aqui, deu tela branca, não se assuste, é assim mesmo. Tem hora que ele entra rápido, tem hora que não. Vamos lá, vamos de ir. Vasco está longe de fechar a contratação do zagueiro Jair. Por quê? Por quê? Vamos entender então os motivos por quê, né? Não sei se minha tela tá dividida, né? Porque às vezes eu esqueço. Apesar do rumor, né? Cenário em que o Vasco fecha com o Jair é improvável atualmente. Vamos ver então. Visando o segundo semestre do ano, o nome do zagueiro foi ligado ao do gigante da colina. Vamos entender então. Olha a cara do menino. Jair em jogo do campeonato inglês. Vamos lá, do Nottingham Forest. O Vasco vive um momento delicado fora das quatro linhas, mas observa as opções visando reforçar o elenco para o segundo semestre. Nos últimos dias surgiu o rumor do possível interesse em Jair, do Nottingham Forest, da Inglaterra. Para quem não sabe, o Nottingham Forest pertence ao empresário, né, o Marinax, o gordinho Marinax. De acordo com Lucas Musetti, que cobre o dia a dia do Santos, clube que o defensor foi revelado, a ideia de um empréstimo está praticamente descartada no atual cenário. E o Vasco procura e busca muitos jogadores por empréstimo, né? Até porque para comprar tem que abrir os cofres, e a compra de um jogador desse também é uma aposta, né? Se vai dar certo, filho, porque se não der, tu fica com essa banana aí para descascar. E para vender depois é um sufoco. Dessa maneira, dificilmente Jair se tornaria um reforço do gigante da colina na janela de transferência que se aproxima. Antes de mais novidades no elenco, a equipe trata de questões envolvendo a diretoria. Dias agitado no Vasco da Gama. Após alguns dias sem um desfecho perto de ser divulgado, Pedrinho retornou à SAF do Vasco da Gama, fato que colaborou na chegada do novo treinador. Logo depois de deixar o Al-Fahry, Pedro Emanuel se tornou o novo técnico do Gigante da Colina e substituiu Renato Gaúcho, demitido durante a Copa do Mundo de 2026. Nesse mesmo curto espaço de tempo, o clube carioca oficializou a chegada de Paulinho, lateral esquerdo, que defendeu as cores do América Mineiro, né? O vínculo com o Vasco da Gama é válido até dezembro de 2029. Próxima partida do Vasco da Gama. Antes mesmo da final da Copa do Mundo, o Gigante da Colina retorna aos trabalhos na quinta-feira, dia 16, e enfrenta o Vitória. A partida começa às 7h30, o horário de Brasília, no Barradão.
Então é isso aí, galera. Bola VIP aí, identificando essa situaçãozinha sobre o jogador especulado, né? Filho, plano da CBF para garantir um adeus digno de Neymar. Neymar se posiciona sobre. Aqui não aparece, né? Neymar se posiciona sobre a declaração de Jorge Jesus e rebate treinador português. Fofoca, hein? Vamos ver, galera, vamos ver? Fofoca é fofoca, hein? A resposta de Neymar, camisa 10, desmente veredito de Jorge Jesus no Al Hilal. Craque brasileiro e treinador português tiveram problemas no Al Hilal. Vamos ver então, vamos ver. Jorge Jesus é polêmico também, filho. Jorge Jesus gerou uma enorme polêmica durante a sua primeira entrevista coletiva como treinador da seleção de Portugal, na última sexta-feira. Ao falar sobre Cristiano Ronaldo e sobre a utilização de atletas veteranos, ele contou bastidores envolvendo o atacante, né, afirmando ter dito diretamente ao camisa 10 que ele estava acabado. Assim, o técnico destacou o craque brasileiro no Al Hilal, mesmo com o atleta, né, possuindo um enorme prestígio no cenário do futebol mundial. O repórter Thiago Asmar, né, mais conhecido como Pilhado, entrou em contato com o astro que se manifestou sobre as falas do comandante português. De acordo com Pilhado, o camisa 10 negou que esse diálogo tenha existido. O vídeo do jornalista vem ganhando forte repercussão nas redes sociais. Pilhado afirma que Neymar negou que o técnico Jorge Jesus tenha dito frase "tu, né, finish, tu está acabado" para ele. Eu acabei de falar com o Neymar diretamente pelo WhatsApp e ele gargalhou quando eu perguntei se essa frase de Jorge Jesus era verdade e disse: ele nunca me falou nada. Falei direto com o Neymar e ele afirmou que o Jorge Jesus mentiu. Ele nunca me falou nada disso. Não vou mostrar nada não, cara. Mete o pé daí, vambora, sai fora, chega. Vambora, vamos voltar para baixo da grama. Então já viu o que é uma fofoca de Neymar, né, filho? Quando tem Neymar, filho, já era, viraliza. Vamos de ESPN. A apresentação no Vasco, né, Pedro Emanuel diz ser um grande desconhecido e fala em intervenção imediata por reação no Brasileirão. Isso é necessário, filho. Pedro Emanuel revela que o pai é vascaíno e explica por que aceitou o convite para treinar no Vasco. Vamos ver então qual foi o motivo que o levou a querer vir treinar no Vasco da Gama, né? Não vou me delongar muito não, galera. Daqui a pouco vai começar aí a seleção brasileira. Ih, a seleção brasileira, olha, tô viajando, irmão. Tô de amarelo, tô viajando. Vai começar as seleções principais aí da Copa do Mundo, França e Espanha. Um dos dois, né, que saiu hoje pode ser o atual campeão desse Mundial aí, né, nessa Copa do Mundo. Não vai abrir não? Então eu vou meter o pé, filho. Aqui já saiu, vamos embora, vamos para... Pedro Emanuel acompanhou o Vasco 2 e Cruzeiro 0 pelo Brasileirão. Net Vasco. Net Vasco costuma trazer umas polêmicas também, hein? Time da virada. Vasco vence o Cruzeiro por 2-0, reverte placar no agregado e está na semifinal do Brasileirão Sub-20. O técnico Pedro Emanuel, né, e seus auxiliares estiveram em São Januário para acompanhar a partida. Então, pelo visto aí, o Brasileirão Sub-20 não é pontos corridos. Tá na semifinal, pô. Então não é pontos corridos. Malvadão vascaíno. Não queria nem acompanhar os jogos do Vasco na Sul-Americana, sobretudo nos jogos nas casas dos adversários. Ponto para o novo treinador. Não tem muita coisa aqui não, galera. Manete Vasco não tem muita coisa não. Vamos vir aqui para ver o que a galera tá falando aí. Se tem alguém na área, se não tiver, vamos interromper, vamos meter o pé, porque já deu a hora, né? Vamos que vamos, galera. Vamos que hoje tem França e Espanha. Aí, galera, tem
1.700.000 assistindo a Cazé TV. Por que vocês não saem da Cazé TV e vêm para cá assistir o meu conteúdo? Tá mais interessante. Voltando para mim, né? Pra ninguém ficar assistindo tela preta. Imagina, hein? Vamos lá, galera. Sai. Vem. Sai da Cazé TV. Tem nada de interessante na Cazé TV. Vem pra cá. Assistir conteúdo aqui comigo aqui. Aqui tá mais interessante. Falar do Vasco da Gama. Vambora. Esquenta a cabeça não. Ó, vou presentear. Em quem vier agora, vou presentear com a camisa do Vasco. É isso aí, galera. Já falei tudo que tinha que falar, né? A respeito do Vasco da Gama. Não tem polêmica, graças a Deus, né? O Vasco da Gama se posicionando aí no judiciário também. Meteu uma nota oficial, mas não vou ler essa nota oficial. Já bati 20 minutos, né? Vambora, vamos que vamos. Já deu. Vamos sair fora. Então é isso aí, galera. Se gostou do conteúdo, deixa o like, comenta. Aí aparece agora minha esposa aqui. A live tá cheia, tá, esposa? Tamo cheio. Agora eu vou ter que comprar a camisa do Vasco pra ela, viu? Ela chegou, ela saiu lá da Casa TV e veio pra cá, viu? Tô falando, sai da Casa TV e vem pra cá que aqui tá mais interessante, hein, galera, o conteúdo. Hein? Mas terminando aqui, né? Dani chegou tarde. É, vou almoçar porque estou cheio de fome, estou no rango. Ela já deve estar almoçando. Então é isso, galera. Tamo junto, saudações vascaínas. Até o próximo conteúdo. Se gostou, deixa o like, comenta, compartilha, que isso ajuda muito o canal, né? Aproveita, se inscreve aí, ó. Entra no link que eu deixei